Boa noite, pessoal! Rodrigo Barros falando aqui no programa Somos Todos Humanos, pela RH Rádio e pelos canais no SoundCloud, no Facebook, no YouTube. Sempre Somos Todos Humanos, RH Rádio, rhradio.com.br. Um oferecimento aí do Vegas Cultural, que é uma iniciativa aí do Grupo Vegas, cartões corporativos. Essa parceria aí que já está no terceiro episódio. Hoje, com uma escritora, uma palestrante, uma advogada, uma professora e um ser humano iluminado, né? Vamos conhecer um pouco mais da história dela e como que ela foi mudando conforme o vento foi soprando. Divina Bertalha, boa noite, dá um salve para a galera aí. Oi! Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês e eu quero iniciar agradecendo a iniciativa da Vegas de acrescentar o termo cultural à sua nomenclatura empresarial. Isso é uma coisa que a gente tem que valorizar muito, que a RH tenha vida longa para levar muita informação, muita cultura, muita emoção, muito humano para as pessoas. Divina, é um prazer enorme. Eu já ouvi falar de você quando eu era mais novo, de você ter trabalhado no governo de Americana, foi eleita com muitos votos e tal. Eu não sabia que você tinha esse currículo tão grandioso de advogada, professora e palestrante e tal. Mas eu queria começar falando sobre um projeto mais recente que eu vi que você colocou no Facebook, que você fez um incentivo, um movimento muito grande e tal, de artistas aqui da região. Conta um pouco sobre esse projeto, como que surgiu essa ideia, vão ter novos projetos? Olha, a sensibilidade com a cultura, e em especial com os artistas, é de longa data. Eu acho que desde a minha infância, porque meu pai era escritor, jornalista, e eu convivia esse ambiente muito rico, muito alegre, muito gostoso. Então, vi que a Americana tinha um acervo, tinha um elenco muito bom de artistas. E eu sempre percebi, de uma forma muito tangente, que eu jamais teria dinheiro para me fazer presente de forma incisiva a todos os artistas de Americana. Aliás, eu acho que nenhum orçamento público pode cobrir toda a produção cultural do seu município, do seu estado, do seu país, porque é muita coisa boa que se faz, basta a gente prestar atenção. É tipo aquela coisa, fica meio tipo injusto, né? Tem tanta Isso. gente boa, aí tem que escolher um para patrocinar Exatamente, e os outros exatamente. ficam tudo de fora, Isso. né? Inclusive, no Conselho de Cultura, nós tínhamos um recurso pequeno lá para patrocinar projetos culturais. E é dessa época que eu conheço o Rodrigo Enck, né? Rodrigo José. E aí era patrocinado assim, os que tinham que ir, quem indica. O grande problema de Americana, eu acho que das outras cidades também, mas eu conheço mais a daqui, é a falta de visibilidade para os próprios americanenses. As pessoas reclamavam muito que não tem cultura, que não acontece nada. E eu, às vezes, ficava chateada, pegava, assim, 6 eventos culturais do final de semana e mostrava, olha, está acontecendo isso, 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 isso. E, às vezes, até gratuitos. E as pessoas reclamando. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu preciso criar um meio de colocar os artistas no palco e chamar as pessoas para irem vê-la. E aí o palco tem que ser o Teatro Municipal, que é um espetáculo esse nosso Teatro Que é a Municipal. casa É dos artistas maravilhoso. americanenses, né? Exato, e é lindo, não são todas as capitais que têm um teatro como o nosso. Outra coisa que a americanense precisa valorizar. Aí eu pensei, como eu sempre quis fazer, como eu escrevo para teatro, eu queria fazer uns roteiros de homenagens. E aí, então, claro, o primeiro automaticamente, eu fiz uma pesquisa assim, entre as pessoas do meu entorno, era Roberto Carlos, porque a obra dele está na vida da maioria dos brasileiros. Então, nós criamos o roteiro, Americana Canta o Rei, e dividimos a obra dele em 4, e colocamos no palco do Teatro Municipal 35 artistas, atores, bailarinos, cantores, canto coral. E foi uma coisa estupenda. Então, esse projeto tem algumas regras. A primeira, no palco, só artistas americanenses, porque não tem como a gente atender todos. Segundo, sem cobrança de ingresso, para democratizar o acesso à cultura. E terceiro, sem um centavo de dinheiro público, né? Eu me viro com as pessoas que costumam me ajudar, alguma coisa. E quarto, agregado uma ação de cidadania. A gente pede algo em troca do convite. Mas não sou eu que
que decido isso. Eu vou ao Fundo Municipal de Assistência, o Fundo de Solidariedade, e pergunto o que está mais premente hoje. Em 2010, era brinquedos, porque nós estávamos em setembro. Nós arrecadamos 1.500 brinquedos em bom estado, novo ou usado em bom estado. E o que os artistas mais gostaram foi de estarem no mesmo palco sem concorrência. Todo mundo ali estava ocupando o mesmo espaço. Então, pulamos de 2010 para 2016, e eu tenho 6 temas relacionados na minha cabeça que eu quero fazer essas homenagens. E muitos me falam, e a equipe grande, talentosa comigo, nós já temos outros nomes, mas eu quero fazer primeiro os meus. Né? Afinal, pelo menos essa regalia eu vou ter. Então, eu fiz a Americana Afinal de contas, né? A maior Afinal de contas, patrocinadora é você. exato. Não, mas eu cuido, viu? Eu cuido, Rodrigo, nos ensaios, é o melhor lanche, é o melhor tapete vermelho, é tudo de altíssima qualidade. Tô Aí eu tenho esperando ajuda. o convite, hein? Tô esperando, Claro. hein? E eu tenho a participação de alunos que fazem folha de pagamento, que fazem receptivo lá do Polivalente da minha escola. E eu até oportunizo estágio. E dou atestado de estágio, estagiário no evento como receptivo, estagiário no evento na área de recursos humanos, folha de pagamento. Então, a gente vai unindo as coisas. E aí aconteceu o seguinte, em 2016, a gente ampliou, foram para 65 músicos. E aí era o tema da mulher. Nós dividimos, então, também em 4 partes. A Val foi a diretora de novo, com muita competência, realmente. E ela que decide o elenco, não sou eu. Eu nem palpito, porque não tenho condições e porque eu conheço todo mundo, e senão fica chato, né? Aí você não me convidou? Não, não sou eu. Ela tem liberdade. Com a morte dela, em 2016, convidei o Emerson, que dirigiu muitíssimo bem o Americana Canta Padre Zezinho, que foi em maio de 2019. Dessa vez nós colocamos 92 artistas no palco. E foram 2 noites de espetáculo, da mulher também foram 2 noites, lotados. Nós tivemos uma arrecadação recorde de produto de limpeza, de líquidos, porque o Fundo Social de Solidariedade falou que as entidades estavam precisando de produtos de limpeza mesmo, dessa ordem, sabe? Desinfetante, todos esses produtos. Então, nós tivemos uma arrecadação maravilhosa. E é uma coisa, olha, não tem como descrever para você a alegria de ver a emoção das pessoas, do público. Eles assim, meu Deus do céu, o que é isso? Que coisa fantástica. E a gente faz um vídeo de abertura. O da mulher, por exemplo, eu entrevistei 10 mulheres, de todos os níveis, de todas as profissões. Então, o que passa pela cabeça da mulher? Aí cada um falava. Então, tem todo um estudo sobre a formatação do show. Não é só botar gente cantando. Então, do Roberto Carlos, a gente alinhavava uma apresentação com a outra por meio de textos dele mesmo, de canções que não estavam no show. Então, é uma coisa assim, bem gostosa de fazer. A gente acaba virando uma família. E esse desejo meu é isso. A propósito dos próximos. Exato, você falou que tem 6 ideias, mas eu só ouvi 3. Tem mais 3. Esse ano seria Americana Canta Os Gonzagas. Nós já estávamos com o repertório pronto, separado. Eu e o Juste, que é o nosso diretor de arte, né? Ele que é diretor de teatro, uma grande experiência, um dos grandes nomes da cidade nas artes cênicas. Nós já estávamos conversando e o Emerson já estava pensando, porque uma das regras também é alternar o elenco. Trocar para que todos tenham a possibilidade de estarem no palco, serem vistos, conhecidos, valorizados, entendeu? Então, o Americana Canta Os Gonzagas seria uma homenagem à obra de Gonzagão pai e Gonzaguinha filho, que eu já sei a música que ia começar e a música que ia acabar, né? Que seria Luar do Sertão e o que é, a última, do Gonzaguinha. Com a pandemia, nós não pudemos fazer e estamos aí aguardando o que vai acontecer. Se a gente puder fazer em 2020, talvez eu inverta a ordem e faça um outro, que é meu queridinho, que é Americana Canta Lulu. E aí eu preciso dos roqueiros no palco, certo? Primeiro... Americana Canta Lulu. O Padre Zezinho mandou uma mensagem linda de vídeo para o show dele. Eu já recebi sinal do Lulu que talvez até ele apareça, entendeu? Então, muitas coisas. Além do Lulu, dos Gonzagas, eu quero fazer Tim Maia. Esses são os meus, sabe? A minha listinha particular. Depois que eu fizer esses aí vai ser por votação.
Então, o Justo quer fazer um, o Emerson quer fazer outro, a gente faz votação e escolhe, porque tem coisa maravilhosa para a gente levar para o palco, chamar as pessoas, emocionar as pessoas, dar alegria a todos, ocupar aquele espaço lindo, e nós valorizamos também os funcionários, a gente remunera também todos eles. Olha, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa Que muito bonita. legal. Que bom saber que tem ainda gente assim que faz tudo com coração, né? Eu tive a oportunidade de conhecer muita gente tocando e tal, mas é muito raro ver pessoas que fazem tudo por amor. Tem uma pessoa de Americana que eu acho que você conhece e que eu tenho visto que tem permanecido perseverante e persistente em fazer o evento todo ano, que é o Sim. FECA, né? Que é o Sim, eu Festival ia falar dele agora. que é o seu Geraldo. O Geraldo é um irmãozão meu, né? Eu adoro o E o Geraldo. Geraldo, ele passa E por o, situações semelhantes que você não, relatou e aí, né? também o Salão do Humor também. Sim. Inclusive, ele já fez algumas vezes lá na nossa escola, no Polivalente. Isso aí é outro, sabe? Que está ali. E a gente tem profissão, nós dois somos professores, a gente não ganha nada, a gente ganha sim. A gente ganha a riqueza humana de estar perto dessas pessoas fantásticas. Olha, não tem como te explicar o sentimento que eu fico quando as pessoas vêm me falar: nossa, eu não sabia que a Americana tinha uma cantora assim. Fala de agora em relação à cultura dos músicos como profissão e ao Sim. preconceito da sociedade em relação ao Nossa Senhora. reconhecimento da profissão de músico. Ao que Sim. você, assim, atribui essa falta de compreensão da sociedade em relação à profissão do músico? É culpa do quê, hein? É o Brasil que está errado? O que está acontecendo? Porque você vai na Alemanha, nos Estados Unidos, você vai em outro país, o Tem um músico é reconhecimento. valorizado, é uma coisa diferente do que é aqui. Por que aqui o músico ficou tão Olha, marginalizado, na sua opinião? eu acho que é o artista, né? Só o músico, o ator também, né? O artista plástico. Fala assim, e o que o Juste sempre fala para mim? Você fala assim, mas e você vive de quê? Qual que é a sua profissão? Eu sou ator. Mas não, mas assim, de trabalho, o que você faz, né? As pessoas perguntam isso. E eu digo isso, é impossível viver sem. Sabe por quê, Rodrigo? Eu vou te falar com toda certeza, sem medo de errar. A educação forma. A educação forma, mas o que nos transforma é a cultura. Transforma a gente numa pessoa mais sensível, mais educada, mais humana. Você vai vendo. Você não pode desvincular a sua vida de uma música, de um livro, de um filme, de um teatro, de uma obra, uma arte plástica, sabe? Você sempre vai ter essa presença marcando a sua vida e te indicando caminhos. Então, na verdade, o que transforma não é a informação. Eu percebo que os artistas são assim meio banalizados e tomando um pouco do que você falou não é só o músico, mas o ator e tal, Todos, porque eles incomodam esses poderosos. Eles são os com que mais certeza. questionam e os que mais fazem a gente pensar quanto esses poderosos Isso. estão errados na A forma deles cultura não dá pensarem. voto, né? Porque o artista é uma pessoa que pensa, que reflete, que entende, que vê a lógica, que vê o que é certo, conhece a lei. Eu acho que o artista não sabe, não, ele não tem esse domínio, ele não sabe vender a sua obra, o seu produto. Porque a gente é humilde, a gente é acolhedor. Primeiro você quer cumprimentar, você acarinhar, porque todo artista, a grande maioria, é muito educado. Né? É muito sensato, é muito humano. Então, chega na hora de fazer a negociação, é péssimo negócio. Começa até por uma questão do marketing. Às vezes as pessoas não têm um marketing apropriado, E sabe? em relação ao Conselho de Cultura e o seu trabalho na Câmara, né? Você foi vereadora por 4 anos. Sim. Qual foi o desafio de enfrentar uma bancada que muitas vezes está mais interessada em cuidar só da saúde ou da manutenção do poder com o voto e tal, de fazer projetos que deem mais visibilidade para a próxima eleição e tal. Mas eu percebo Sim. que de um tempo para cá, pelo menos nos últimos 8 anos que eu já estou dentro da prefeitura, eu percebo que existe cada vez menos interesse do poder público de cuidar da secretaria e dos prédios que ali ainda sobram. Sim. A dificuldade está na Câmara, está na visão de cada prefeito ou está na cabeça da sociedade? Por que a Olha, cultura está tão desvalorizada? eu vou te dizer o seguinte. Primeiro, que eu acho que vereador não tem que ter bandeira. Eu não fui para ser vereadora defendendo cultura.
Aliás, eu não fiz campanha, porque eu não consigo falar de mim mesma. Eu não queria ser candidata, eu fui por algumas insistências e porque eu falo em palestra que todo mundo tem que ocupar esse espaço. Não fiz campanha, não pedi voto e fui eleita. Bom, aí todo mundo pensava, eu falei, não, eu sou defensora aqui do interesse público. E qual é o interesse público? O bem comum da cidade. E a cultura faz parte, é um item que compõe o bem comum. Então, eu não era uma defensora da cultura. Claro, todos os projetos eu votava a favor ou contra se tivesse atendido esses dois princípios. O princípio da legalidade, como professora de direito, como alguém que ama as regras, mesmo eu posso não concordar com elas, mas elas existem, né? Precisam ser respeitadas. E o interesse público, eu defendia isso. Agora, a questão da valorização dos espaços histórico, da manutenção, do restauro, é a demanda popular que manda. Você imagine que, quando eu era presidente do conselho, às vezes a gente conseguia algum projeto aprovado em lei de incentivo federal ou estadual, não conseguia captar. E aí você vai crucificar o empresário? Eu não conseguia captar os recursos. Você vai crucificar o empresário? Por quê? Como? Ele tem um compromisso com o lucro, senão ele fecha a empresa dele. E ele sabe que o produto cultural é muito rápido. Se é uma peça de teatro, é o período que está em cartaz. Se é um show, é o dia do cartaz. Então, o produto esportivo dá muito mais retorno para o marketing empresarial. Então, por isso que eu comecei a aplaudir na Vegas Cultural. Porque quem assume isso são pessoas visionárias, que enxergam longe. Então, aí você viu grandes empresas multinacionais, empresas nacionais, inclusive estatais, criando esse cultural, agregando cultural ao seu nome. O Bradesco então, fez muito isso com as orquestras. Bradesco, né? A Itaú, Petrobras, muita gente, né, foi fazendo porque viu que estava chamando um público diferenciado. Sim. Esse público diferenciado é esse que vê a importância da cultura. Eu, como professora, é claro que eu defendo a educação, defendo a cultura, o meio ambiente, o esporte, tudo que é de interesse, que tudo faz parte da nossa vida. Agora, eu não posso admitir que, porque não tem demanda, então, no orçamento municipal, nós não vamos ter recurso mesmo para restaurar tudo, para fazer tudo. Então, vamos atrás. Tem emendas que a gente pode trazer e precisa realmente trazer a iniciativa privada, viu, Rodrigo? Sem ela, não vai. E você acha que, desde que aconteceu o impeachment da Dilma e o Brasil virou um país dividido, polarizado entre esquerdas e direitas... sim. Você acha que esse movimento que vem de 2014, principalmente para cá, fez com que a cultura fosse ficando cada vez mais de lado, porque, de certa forma, essa luta por quem vai estar no poder faz com que a cultura fique, né, mais de lado? Porque assim, eu percebo que muitas vezes se tem um projeto que acontecia numa administração anterior, que andava bem, aí se entra uma nova administração que é de um outro partido ou que é de uma outra orientação política, não vai dar bola nenhuma para aquele projeto porque é filho da outra administração. Isso, exato, tem muito isso, infelizmente. Isso faz com que um projeto que deveria ter 30, 40 anos de continuidade fica impossível de acontecer. Exatamente. Inclusive, quando as pessoas me perguntam, você precisa voltar para a política? Não, eu sirvo melhor a cidade fora da política. Porque a partir do momento que você tem que agregar um P de partido, porque sem partido você não tem espaço, você tem que ter filiado a algum partido, você tem restrição. Restrição que demanda do poder público atuante no momento. Entendeu? Então, se você não é da base, você é oposição. Eu dizia sempre na Câmara que eu era vereadora. Eu não era base nem oposição, eu era vereadora, eu votava de acordo com a minha consciência, que nascia do meu conhecimento e da minha sensibilidade com o interesse público da cidade. Então, por muitas vezes, eu levantei em reunião de partido e falei, olha, faça um bom uso dessa cadeira, eu não preciso dela para servir a cidade. Eu voto contra meu marido, contra minha família, contra até o Papa, que é meu orientador religioso, mas eu não voto contra a minha consciência. Estou fora. Falei várias vezes. Então, a política, ela dá essa limitação a qual você se referiu. É verdade. Então, uma boa ideia, porque tem um nome que veio lá do outro, por que os políticos mudam o nome dos ministérios? Porque quer deixar a marca. Então, na época do Collor, era Ministério da Economia, o outro voltou, vai ser Ministério das Finanças, o outro Ministério da Fazenda. Aí vem Secretaria de Assuntos Jurídicos, ou seja, Secretaria da Justiça.
Uma bobagem. O que o povo precisa é de gente séria, comprometida com o interesse público e com seriedade a usar os recursos públicos, que já são É, poucos, o né? sistema político brasileiro já está falido há bastante tempo. Acho que ele começou Sim, lá atrás já falido, mas verdade, é. atualmente eu tenho visto e presenciado, porque trabalho em duas prefeituras como concursado. Eu acho que Sim, os concursos públicos já estão em extinção há mais de 6 anos. também é, Não tem é. concurso mais para minha área. Eu sou formado em licenciatura em música, não teve mais concurso depois de 2014. Acho que só a Hortolândia É, abriu um concurso lá, depois não teve mais em lugar nenhum. Para professor de música, não tem. verdade. É Então, assim, verdade. o que, que eu vejo acontecendo em relação à política? Essa espécie de dificuldade de enxergar o quanto que é importante dar crédito às pessoas que têm competência. Sim, E exatamente. é uma Exatamente. dificuldade, né? Tipo, a É, política não consegue não. trazer para dentro do sistema pessoas com competência. Tem que ser pessoas comprometidas com uma ideologia, mas não É, necessariamente competentes. E isso faz com exatamente. que o serviço público vai perdendo qualidade, E outra porque coisa, só os concursados provaram o mérito de estar lá. Os eleitos pelo povo, tanto não. quanto os É, escolhidos como comissionados, não provaram sua competência, não. eles foram escolhidos. Exatamente. É. Então, isso, Por, no meu ponto de vista, é o ponto onde a gente precisaria, você ser deputada federal, senadora, alguma coisa assim, chegar e escrever uma lei para mudar o sistema, e aí todos os senadores vão ser contra você. E você Mas não vai você vê, conseguir. então precisaria mexer em tudo. Esses cargos têm que ser acessados por meio de mérito, meritocracia, concurso público, né? Eu acho isso, com certeza. Divina, Sim. partindo para a área um pouco mais assim, você é professora de que disciplina e em que lugar você Olha, está dando aula? eu dou aula na ETEC Polivalente Americana. É assim, eu escrevi uma vez um texto falando do que faz um bom professor. Não é a competência, não é o conhecimento, tudo isso, claro, você tem que dominar o que você conhece e você precisa ter domínio de tecnologias, que não pode ficar com giz eternamente, tem que ter simpatia, finesse, etc, etc. Mas eu acho que o professor não pode fazer jamais é lesar a autoestima de um aluno. Eu coloco meus alunos para cima. Às vezes eu digo, vocês não sabem nada, mas com outras palavras. Vamos rever isso aqui. Hoje mesmo, eu conversei com uma turma que fez uma atividade sobre impostos, né? E citou uma coisa lá que não tem nada a ver. Eu falei: olha, eu acredito que você tenha se confundido pela sigla, porque lembra imposto, mas isso não é imposto. Então vamos refazer, vou te dar a chance, leia isso, 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 pense nisso, nisso, aquilo, e aí eles ficam felizes, sabe? Então, minhas aulas no Polivalente, eu tive convite para ir para a faculdade, da aula, mas eu preferi ficar ali, porque ali eu tinha muitos jovens e eu tinha vontade de oferecer uma ajuda nessa linha, porque na primeira aula que eu tive, eu percebi uma desinformação cultural muito grande, uma desinformação de interesse geral. Eu comecei perguntando sobre o sistema político, a organização do poder público, ninguém sabia o que era um Senado, o que era uma Câmara Federal, ninguém sabia o que era isso, qual era a função do Poder Legislativo, todo mundo achava que Câmara e Prefeitura é a mesma coisa, não é. Até hoje, em Americana, as pessoas me falam, você foi da Prefeitura? Não, nunca fui da Prefeitura. Eu fui do Poder Legislativo. Ao contrário, eu era fiscal da prefeitura, eu era fiscal do executivo, né? Então, eu achei que eu podia colaborar ali. Eu falei, eu já tenho uma experiência grande, eu posso buscar mais conhecimento e partilhar com essas pessoas. E continuo fazendo isso até hoje e tenho muita alegria. Até hoje, eu dou aula com brilho nos olhos, que eu acho que o dia que isso não acontecer é porque eu devo parar. Que legal, né? E eu estudei lá de 95, 96, 97. Me lembro bem de Eu já estava lá. professores como a Edna Sim, Ardito, que dava sim. aula de história, o Salme, que acho que Sidney, o Salme, Salme é falecido há pouco Mauro tempo, né? faleceu, tadinho, Nós perdemos Salmo, infelizmente. O É, Ângelo Bala, Girardi, Ângelo, Girardi, tá todo a, mundo lá ainda. a Estão todos Ângela lá. também, de Ângela, Química. Eu lembro deles todos, assim, com muito carinho. Mas você me isso. parece um extraterrestre, porque você tem assim, não sei, transborda, parece, assim, uma coisa tipo de empatia e de Hum, amor pelo próximo, que é nítido no seu falar, no seu agir, né, no seu olhar.
Eu acho que isso é o que o mundo precisa de pessoas como você, Divina. Não estou puxando a sardinha. A Sim, não, gente, não, eu sei, eu sei. assim, eu fico Acredito. emocionado com a forma que você escolheu levar a sua vida e o como que você consegue trazer essa sua humanidade, esse seu lado humano de pensar no próximo, às vezes mais do que em você mesma, É. e incentivar as pessoas a crescer, a ser feliz, a aprender, a subir num A, palco, a se é, expressar, sim, a se sentir melhor, a ter alguma esperança. Você está sendo um canal para tudo isso que eu acabei de falar, e acho que ainda vai ter muito chão pela frente para poder se Deus fazer quiser. isso. Mas eu queria que você, assim, para a gente partir para o finalmente da nossa conversa, Sim. destrinchasse um pouco esse tema Somos Todos Humanos, no sentido de não expor, né? Claro que falar, ai, quais são os seus defeitos, quais são suas qualidades, seria muito clichê eu perguntar isso. Sim, Mas a Divina, ela, quando era criança, conviveu com Cora Coralina, né? verdade. Ela aprendeu alguma coisa ali. E de lá para cá aconteceu muita coisa. Mas o que que a Sim. Divina tem de humano que o Rodrigo também tem, que o vizinho também tem, que o cara que está xingando o outro no trânsito também tem, que o Papa também tem, que todos os seres humanos têm? Eu acho que esse é o ponto que todo programa eu estou tentando trazer. O que que a gente tem em comum? Porque você me parece tão incomum a mim, eu tenho, às vezes, eu tenho uma inveja de você, porque quanto menos egoístas as pessoas são, que é o seu caso, eu fico com Verdade. inveja, porque eu queria ser menos egoísta, que nem você. Então, assim, porque o mundo fica melhor por causa disso, né? Então, eu queria saber o que que você tem em comum comigo, porque assim, eu quero me identificar com você porque você tem tantas qualidades e eu não consigo me identificar com você, eu quero me Ah, identificar com consegue sim. você. Olha, eu acho que o que é comum em todos nós, a gente quer o bem. Só que às vezes a gente classifica de bem coisas que ao longo da vida você vai vendo que não é bem aquilo. Eu tive a sorte, o privilégio, a bênção de ter pais muito sensíveis ao social. Então, nós éramos 7 irmãos. 7 irmãos. Eu sou filha do meio, 6 mulheres, um homem. Então, meu pai, uma família de muito religiosidade, né? Mas não era assim uma coisa fechada na Igreja Católica, não. Meu pai sempre falava que a fé, a religião é a vida que a gente leva. Então, meu pai sempre dizia: somos todos filhos do mesmo pai. Nem melhor nem pior, somos iguais. E ele dizia: não exija dos outros que as pessoas não têm para oferecer. Fique com o lado bonito das pessoas. Então, eu sempre deixo ir embora aquilo que vem de alguém que não me agrada. Porque, pô, pois ela tem tanta coisa boa, eu vou ficar com o lado bom. Tá? E aí você vai vendo que, como meu pai saía para a rua, o pai era jornalista, escritor, e foi perseguido da ditadura. Nós fomos parar em Mato Grosso porque ele quase foi morto, porque ele escrevia no jornal dele defendendo a democracia. E nós morávamos em Goiás Velho, que é a antiga capital de Goiás. Eu nasci em Goiás. E a Cora Coralina, ela já tinha quase 60 anos e ela vendia doces na casa dela. Ela e a irmã dela. Eu saí de Goiás Velho com 5 anos de idade. Mas eu ia com meu pai lá comprar doces, que ela tinha, ela era doceira. E eu vi, até hoje eu lembro, ela já era, na minha lembrança infantil, ela já era uma velhinha, meio magrinha demais. Lá tem a casa dela até hoje, você pode visitar, quem vai a Goiás Velho, lá é patrimônio da humanidade, não pode tirar uma telha do lugar. E aí eu lembro que ela dava o doce embrulhado num papel ao maço, escrito um poema. E eu não guardei isso, porque eu não tinha noção, eu não sabia ler ainda. Mas eu adorava ir lá, porque ela ria e me beijava na testa. E eu achava aquilo lindo, sabe? Porque eu já era grandinha, né? Para 5 anos eu era grandinha, e ela se abaixava assim um pouquinho. Depois, com o passar do tempo, ela lançou o primeiro livro dela no ano seguinte, quando eu mudei de lá. Já tinha mais de 60 anos, 62 anos. Então, a primeira lição: ninguém é velho, para começar. Você pode começar uma carreira hoje. Ah, mas eu já tenho 30 anos. Comece agora. Cora Coralina começou com 60 anos. E foi o monstro da literatura brasileira que ela é
ter hoje, né? Uma coisa de gênio, né? E aí, parte disso, Rodrigo, por ser uma família de muitos irmãos e sendo a filha do meio, eu era sempre assim. Eu digo que ainda vou escrever um livro sobre os filhos do meio, meio largado, porque os primeiros têm aquelas preocupações dos primeiros e os últimos o dengo dos caçulas e o do meio fica ali, sabe? Todos os padres, professores me amavam. Então eu era muito feliz, eu tinha carinho demais e eu valorizava isso. Nunca valorizei presente material. Não tenho apego a nada, 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 nada. E meu pai saía para a rua, se tivesse frio, ele voltava sem jaqueta. Eu não transfiro para as coisas o meu bem-estar, eu transfiro para as pessoas. E meu pai dizia que eu não tinha direito de guardar comida ou jogar comida se tivesse alguém com fome. Então, eu tenho esse olhar de ir atrás das pessoas e antes delas me pedirem, eu já faço a oferta. Então, eu acho que o que todos nós queremos, Rodrigo, é estar bem. Só que às vezes a gente transfere, sabe, para um bem-estar que não é o verdadeiro, porque você pode estar bem em muito sentido, mas se você não estiver bem com as pessoas, você não está bem. E Então, aí isso é uma da... e aí a cultura e a arte, aí no Entra, caso, entra, entra como ajuda. uma ferramenta Entra, para é o transbordar que vai, isso, né? é o que vai dar o polimento, é o verniz, é o que faz o brilho no olhar, é o que faz você abraçar gostoso. É quando você olha no outro, olha no olhar e você enxerga o ser humano ali. Ontem, um moço veio aqui em casa fazer um trabalho e o pai dele, o irmão dele morreu de Covid há 10 dias. E eu tenho uma experiência de vida, Rodrigo, que eu não cheguei a contar para você, dos meus 6 irmãos, eu perdi 4 tragicamente. Meu único irmão homem morreu num acidente de avião com 24 anos. 2 anos e 8 meses depois, ele era mais velho que eu, 2 anos. A Cida, ele chamava Luiz Gonzaga. 2 anos e 8 meses depois, a Cida, minha irmã, que era mais alta que eu tenho 1,74, ela tinha 1,78, 22 anos, ela cai no fosso de um elevador em Cuiabá, com 22 anos, professora de educação física. Morreu na hora, lógico. Foi um trauma violento. Isso eu não conhecia o Aloysio ainda, não tinha casado, morava em Cuiabá. Aí, quando eu casei, vim morar aqui, meu primeiro filho ia fazer 1 ano, a minha segunda irmã mais velha dormiu e não acordou. Teve um AVC durante o sono, com 35 anos. E a minha irmã caçula, sem nunca ter tido uma dor, nada de sintomologia, ela teve um câncer que do dia do diagnóstico ao enterro dela foram 15 dias. E você quer saber dos meus pais? Que Cuiabá inteira e Rondonópolis, todo mundo que conhecia, tinha compaixão com os dois, principalmente com a minha mãe. Eles nunca se revoltaram contra Deus. Eles diziam assim: nós temos que louvar a Deus todos os dias, porque enquanto os 4 foram nossos filhos, foram as melhores pessoas que eles podiam ser. Foram pessoas que nos dão orgulho e que nós vamos lembrar eternamente e vamos colher nas pessoas o carinho que tem por eles, pelas pessoas que eles foram. Então, às vezes, a gente não valoriza. Eu fui levar minha sogra hoje, que tem 89 anos, para fazer um exame. Aí ela reclamando de dor aqui, dor acolá, por que tem que ir no médico, por que tem que ir no laboratório. Eu falei, olha, que isso aqui é um sofrimento. Eu falei, olha, dona Tereza, vamos falar para a senhora a verdade. Sofrimento é levantar às 5 horas da manhã e pegar uma senha num UBS ou num hospital municipal e aguardar a consulta para daqui 4 meses. Sofrimento é esperar chegar um remédio pago pelo governo porque você não pode comprar. A senhora tem tudo isso, então agradeça a Deus. Então, às vezes, Rodrigo, a gente fica olhando para o céu, olhando a lua, não vê as estrelas. As estrelas é que estão mais no nosso dia a dia. A lua aparece de vez em quando. Claro que ela é importante. Entendeu? A analogia que eu fiz. É importante ter um conforto material, mas você tem as estrelas iluminando sua vida. A gente nasce sem saber o que vai fazer e quando descobre, parece que só descobre quando as dificuldades vêm. Não é verdade. Porque, assim, eu só descobri que eu ia ser músico depois que eu comecei a ter as dificuldades que eu tive para ser músico. Imagina, eu me descobri professora depois também. Pois é, mas é exatamente quando você se viu dentro da sala de aula, precisando ser uma boa professora, ali você teve alguma dificuldade. E aí me questionando, né? Me questionando de como eu poderia ser uma presença mais positiva na vida dos alunos. Eu sempre digo, eu não sou amiguinha.
Eu sou legal, eu sou uma pessoa legal, respeitosa, alegre. A gente faz da aula. Eu falo sempre que o meu maior dever é fazê-los quererem a próxima aula. Sabe? É isso. Sabe, Então, isso é uma coisa que eu me questionava muito. E eu fui buscando esse caminho e ainda estou buscando. conversei com a Divina, essa pessoa maravilhosa, esse ser humano, essa advogada, professora, escritora, atleta, jogadora de vôlei e Mãe! produtora, mãe, produtora cultural, é tudo, e Bora lá. patrocinadora de livros de Rodrigo Barros, e Oh, assim, imagina. é uma pessoa extraordinária. E aí, nos próximos, ainda vou entrevistar o Ricardo Suzigan, que é um Que produtor delícia. cultural, produtor audiovisual, assim, de ponta, Sim. né, de primeira linha. É. E depois eu vou entrevistar o Rodrigo Franciscângeles, meu grande amigo, jornalista lá do SBT, né, irmão do Muito Rafa, do bom, muito Ricardo, bom, muito filho bom. do J. Júnior, da Rede Globo do Sport TV, né, o Nem grande J. fale. Júnior, que Depois, professor tanto. Geraldo. Nossa, o professor Geraldo vai vir para cá. O professor Geraldo eu já entrevistei no É. programa que era anterior ao Somos Sim, Todos eu Humanos, sei, eu lá na sei. outra rede de televisão que eu trabalhava, Na sabe? outra rede, na outra, né? No outro canal, é. Divina, fala tchau para Muito os bom. nossos ouvintes. Eu queria só saber como que o Jô entrevistou você em 20 minutos. Eu queria saber como que ele conseguiu. Não, não foi 20 não. Teve intervalo e tudo mais. Ele começou assim: Ô, Divina, como que eu te chamo? Tô tão assim deslumbrado com você. Eu falei, Jô, como você quiser, desde que me chame. Comecei assim, sabe? Ele ficou assim muito emocionado comigo, mas faz sentido. O Jô é muito religioso. O Jô é muito católico. E ele tem assim, e porque como o meu livro é muito bem humorado, então ficou assim muito gostosa a conversa. E eu retornava, a gente não combinou nada. Ele perguntava, eu batia, ele batia, eu batia. Então teve uma hora que o meu livro fala de postura, né? Eu oriento como a pessoa, porque os evangélicos dão de 10 a 0 em nós católicos. Então eu orientei assim a questão de como ter uma presença ética, educada, interessante para toda a comunidade. Então eu fui falando dos aspectos visuais da roupa adequada, do gestual adequado, algumas coisas que precisa evitar, até nas ofertas. E um capítulo era como administrar situações constrangedoras advindas de manifestações fisiológicas. Aí eu consultei médicos e fui perguntar, como que eu evito um espirro? Como que eu evito um arroto? Como que eu evito ter mau hálito? Como que eu evito ter Uma chulé? flatulência. Uma flatulência. E foi aí que ele pegou, né? Então, foi muito. Isso tudo foi a primeira vez que alguém escreveu, por isso que esse livro é adotado em várias dioceses. Os bispos adoraram, sabe? E aí o Jô, quando viu, falou: eu quero essa menina aqui hoje. Aí eu fui no mesmo dia. Quando eu vi, estava o carro da Globo com aquela logomarca, eu levei uns 10 artistas para lá, para ver se eu alinhavava mais entrevista. Levei vários escritores. E ele ficou muito contente, né? Então rolou muita brincadeira. Aí teve uma hora que ele me perguntou assim, Rodrigo, fala para mim, o que é pior? O pum ou o chulé? Eu falei, olha, Jô, eu acho que o pior são os maus odores permanentes. Porque na igreja a gente fica muito próximo, mas não é só na igreja, em todos os lugares, no teatro, no cinema, no elevador. Eu falei, então, os piores são os maus odores permanentes. Aqueles que não vão embora, que fica grudado nas pessoas, na gente. Porque o pum, por pior que seja, eu acho que nenhum resiste à passagem do tempo. Ele se esvai por aí. E o chulé não, fica grudado. Então eu acho que o pior é o chulé. Ele falou: a senhora está enganada, você está enganada, você está enganada. Porque tem o pum neblina, fica em cima da cabeça da gente. Então a entrevista foi muito divertida. Eu sou Ele, muito fã do Jô Soares eu desde o gosto. Vivo Gordo lá atrás e tal. Porque eu era Olha, criança, ele, eu assistia, né? Não era para eu assistir, mas eu assistia, porque você meu pai sabe, ligava a TV e eu via, é, né, o gordo muito lá. culto, né? Muito Nossa, velho. inteligente. Você sabe que as entrevistas eram gravadas 5 horas e meus meninos foram junto, eram crianças. E ele, eu não sabia disso, ele tinha um filho com problema que até morreu há pouco tempo, né? Há já algum tempo. E eu só vi o Jô no palco. Mas depois que passou tudo, ele foi lá no camarim, viu meus filhos, abraçou, tirou foto. Ele adora criança.
sabe? Foi lá, quando foi na entrevista, ele pegou lá o negócio que meu filho tinha levado para ele, falou, olha aqui que seu filho me deu, tal. Então, ele é uma pessoa, assim, muito sensível. É, E ele foi educado comigo, viu? Deixou falar à vontade. o Jô é um cara, eu vi ele fazendo um monólogo, assim, no Metropolitan no Sim, Rio eu de também Janeiro. vi. Tinha 5.000 pessoas assistindo, mas era assim, 2 horas de risada do começo ao Do fim. começo ao fim, E sem ofender nem nada, assim, não Faz é? muita falta, né? Faz É, muita falta. um cara que vai fazer falta na televisão, com certeza, por ter. Assim, eu não sei se ele tá planejando voltar, mas se voltar, eu vou estar lá assistindo. Divina, qual que é a música que você vai querer que eu toque no final do programa aqui? A música que você mais gosta de ouvir? Ah, eu gosto de várias, sabe? Não, eu Muitas. quero que você escolha uma, a preferida. Pode mesmo? Uma música que é aquela que representa aquilo que você acredita, que você gosta de ouvir, Ah, nesse sentido, não. Como eu gosto muito de dançar, eu gosto muito de Uma Linda Mulher, mas não tem mensagem. É porque eu gosto mesmo desse filme, de gosto curtir. de, gosto de curtir, eu gosto muito de dançar, mas eu acho que é preciso saber viver. É Preciso Saber Viver, de Roberto Roberto Carlos, Carlos. que tocou no Americana Canto Rei, e quem cantou foi Rodrigo. Que Rodrigo na época. legal. Tem Rodrigo esse Wenck na época. vídeo? Tem esse Tem, vídeo? tem. No Eu vou pegar YouTube, ele e vou colocar agora aqui pra gente assistir, então. YouTube, Americana Canto Rei, Rodrigo Wenck, é preciso saber viver. Se eu pegar e editar para cortar só esse pedacinho e colocar aqui, eu posso, né? Você Claro, autoriza, né? deve. Então tá bom. Então tá tudo Falou? feito. Se o YouTube me bloquear, eu falo, fala com a Divina que ela autorizou. Não vai bloquear, não. Pode ir que tá lá livre para. E você vai ver que foi um grande show. Eu já assisti Bom, várias vezes. né? Pessoal, quiser assistir, é só entrar no YouTube, digitar o que lá? É Americana Canto Rei. E aí tem todos os artistas que se apresentaram com as suas respectivas interpretações. E Americana Canta Mulher também tem, e Americana Canta Padre Zezinho. Tem interpretações emocionantes. Está no YouTube, né? YouTube. Rodrigo cantou O Jovem Nazaré, o Jovem de Nazaré, que foi lindo. O Cezinha cantou Utopia, que foi maravilhoso. E teve muita gente, a Zuzu, a Dani, muita gente, pessoas maravilhosas, sabe, que cantaram e encantaram. Foi muito lindo o show. Legal. Divina, Tá muito liberado. obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço. É com muito prazer, muita honra que eu te entrevistei. Estou muito Legal. feliz de te conhecer melhor e de ter esse contato com você aqui, nem que seja à distância, mas sinta-se aí abraçada, né? Bem. E desculpa, você falhou um pouquinho aqui. Você também. Um abração para sua família, seu lindo filho, que eu acho um menino encantador. Eu vi 3 vezes já. Que legal. Obrigado, Divina. Fica com Deus. E aos ouvintes, você também. Até a próxima semana com mais um Somos Todos Humanos. Fiquem Isso com aí, É todos Preciso humanos. Saber Viver. E... Americana Canto Rei com o Rodrigo Henck. Até mais, Isso, galera. Até mais. Fiquem com Deus. Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco.
gente arrecadou mais de 500 brinquedos. Uma salva de palmas a vocês. Gostaria de apresentar essa banda maravilhosa que toca com a gente. Nos teclados, Reclay Comprado. André Baldino. No saxofone, Jura Feliz. Wilson Pérez. A bateria, senhoras e senhores, ele que é filho do meu mestre, professor e amigo Sérgio Mina, Israel Alberto. Participação especial no coral Cantando a Vida.